Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal Fala Sério Pastor. É muito bom ter vocês aqui, vocês que compartilham, vocês que assistem, que curtem este canal e têm aprendido, crescido e também ajudado outros a crescer a partir do conteúdo que nós produzimos aqui. Nós ficamos felizes, nós ficamos agradecidos a Deus porque este canal tem sido um meio, um veículo de bênçãos para a vida de muita gente. Eu fiz um vídeo, tem pouco tempo, com o Senhor X. E eu acredito que muitos de vocês assistiram, porque é um vídeo que não tem nem 20 dias e já está com 86 mil visualizações, já indo aí para quase 100 mil visualizações. Foi o vídeo assim mais, eu diria assim, que mais se espalhou mais rapidamente aqui no meu canal. E a gente fica feliz com a repercussão positiva que esse vídeo trouxe. Nós vamos entrevistar hoje uma pessoa muitíssimo especial e eu tenho certeza que você vai gostar da entrevista de hoje. A pessoa que eu vou entrevistar hoje já foi entrevistado na Novo Tempo, ele participou do programa 180 Graus, tem uma história linda, fantástica com Deus e um testemunho maravilhoso que nós precisamos contar para você. E eu já peço a você que deixe o seu like aqui nesse vídeo, espalhe para todo mundo, porque eu tenho certeza que outras pessoas serão abençoadas com esse vídeo. Então, fica com a gente até o final. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui com o nosso entrevistado de hoje, o Marcelo. Como eu disse para vocês, ele já participou do programa na TV Novo Tempo 180 Graus, com um testemunho fantástico. Eu, particularmente, assisti o testemunho todo na época, fiquei assim impactado e muito feliz com o contato que ele fez comigo, se disponibilizando para participar aqui conosco. Ele já foi ex-Miss Beleza Brasil Gay e hoje, pelo poder transformador do Senhor Jesus Cristo, ele vai contar para nós o seu testemunho. Na época em que o vídeo dele foi ao ar na Novo Tempo, ele ainda não tinha assim, a autorização para vincular algumas imagens, para apresentar algumas imagens que nós vamos fazer aqui para você em primeira mão, nós vamos mostrar para você, porque tem muita gente diz assim, será que essa história toda aí é verdade mesmo, hein, Marcelo? Um testemunho tão impactante assim, andou no meio das celebridades, fez e participou de muitos carnavais ali, ele estava envolvido com este mundo. E aí muita gente chega e diz assim, rapaz, eu acho que essa história aí não é verdade não. Então, nós vamos apresentar, antes de começar a nossa entrevista, um videozinho rápido, mas que você precisa ver. Esse vídeo, você naturalmente pegou a autorização, né, Excelência? A gente pode vincular aqui essas imagens. Pode então, sim. Vocês vão assistir agora este vídeo e na sequência do vídeo nós voltamos com ele para contar essa história maravilhosa, como Jesus tem transformado a vida dele, como tem sido a vida ao lado de Jesus desde então.
fiquei muito feliz em saber que você está voltando para a igreja. Deus te abençoe. Se você que se levantou quiser vir aqui, pode vir aqui ao lado. Não tenha vergonha não, pode vir. Eu vou orar por você. Pode vir. Eu tenho 3 pessoas, mas tem mais gente que poderia vir aqui à frente. Deus está chamando você. Senhor Deus e Pai, Senhor querido e eterno, estamos neste momento alegres, felizes, porque o Marcelo encontrou o caminho de retorno, porque atendeu aos seus apelos. Tu tens feito uma obra no seu coração e continuará fazendo, ó Deus, até o dia da tua volta. E é por isso que neste momento, cumprindo a ordem de Deus, como ministro do Evangelho, eu tenho a oportunidade e o privilégio de batizar o Marcelo nas águas que purificarão sua vida e os seus pecados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus amigos, vocês viram aí este vídeo muitíssimo impressionante, um vídeo lindo, e é um vídeo, na verdade, resumo, não é? Você viu pelas imagens, você viu, assim, como o Marcelo, ele primeiro servia a Deus, ele conheceu o Evangelho, depois se desvirtuou e depois ele retornou. Marcelo, conta pra gente então um pouco da sua história, fala pra gente um pouquinho aí de como foi esse iniciozinho, esse vídeo que a gente assistiu aí. A gente sabe que as imagens valem mais que 1000 palavras, mas a gente quer ouvir você. Fala pra gente aí como foi essa sua experiência de resgate, de filho pródigo. Fala pra gente. Sempre há um momento que você tem uma pessoa que intercede por você. E durante o período da minha vida que eu fiquei afastado do caminho do Senhor, né, primeiro eu trilhei o caminho da igreja, né, frequentei, fui desbravador, cantei alguns grupos musicais, conforme vocês viram aí, no grupo Interface, no grupo Musisom, fui back do Luiz Cláudio, participei de evangelismo no Projeto Sol do Maracanãzinho, e nesse período, quando eu estava na fase da minha voz melhor, recebi uma convite para poder fazer base vocal. Até então, eu não tinha a prática do homossexualismo. Eu tinha o meu desejo, mas por estar dentro da igreja, eu fazia com que
eu lutava com o desejo da minha carne, mas a partir do momento que eu saí da presença do Senhor, isso tornou-se mais em evidência. O que vem a ser? Por trabalhar, né, nos bastidores de grandes produções de televisão, estar fazendo vocal para alguns deles, ao final sempre tinha bebida e rolava drogas também, sendo que eu caminhei para o lado da droga, ao lado da bebida, porque a droga não aguçava o meu paladar. Então ia para a bebida. E sempre ao final, entre a classe artística, né, se fala, não existe gênero, todos somos iguais. E ali havia uma grande orgia entre os homens e as mulheres, a qual nós deitávamos com as mulheres, e eu tive minha primeira relação homossexual naquele momento. E aquilo que eu estava em oculto dentro de mim, trancado a 7 chaves, veio se aflorar. E ali foi um estupim. Aí comecei a ter relacionamento com outros homens, e com o passar do tempo, eu já estava tão envolvido no segmento que eu participei da primeira parada, era GLS. Hoje a sigla é LGBTQIA+. É quase o alfabeto inteiro para poder ter que falar hoje em dia. Então, simplificar, poderia colocar o alfabeto todo, mas tem esse agora o A+. Então, havia só o GLS. Marcelo, apenas para ficar claro, porque alguém pode querer fazer uma associação inexistente, esses momentos que você mencionou aí, que havia nessas festas e essas orgias, não são necessariamente com as pessoas que foram apresentadas no vídeo, não é? Eram pessoas dos bastidores, correto? Sim, corretamente. Essas pessoas que estão aí são pessoas a qual eu trabalhei, são pessoas que eu fiz roupas de carnaval, muitas delas são minhas amigas, não são essas pessoas. As pessoas permitiram, para poder mostrar às pessoas aonde o Marcelo estava, qual era a minha ascensão, onde eu estava, com quem as pessoas que eu vivia. Essas pessoas não fazem essas coisas. A questão da prática do homossexualismo e do sexo eram com pessoas que estavam no anonimato, assim como eu naquela época. A partir do momento que eu me tornei uma pessoa pública, aí sim, aí já partiam uns programas com pessoas pagando por fora. Muito bem, então só para ficar bem claro para você que está assistindo, daqui a pouco ninguém chegar a alguma conclusão, eu vi o vídeo e ele falou disso, não tem nada a ver, ali são pessoas públicas com quem ele teve amizade, com quem ele pôde tirar fotos e apresentar aqui para nós, mas o que aconteceu, como ele explicou aí, de bastidores, enfim, essas relações, essas festanças todas, não foi com nenhuma dessas pessoas que foram apresentadas ali no vídeo, tá ok? E houve a primeira parada gay no Rio de Janeiro, que aconteceu na Praia de Copacabana, a qual, na época, as pessoas, nós queríamos reivindicar os direitos pela questão que as pessoas, por estarem vivendo, né, muitos anos com uma outra pessoa do mesmo sexo, quando vinha o falecimento, essas pessoas perdiam seus direitos, né, o que construíram aquele período. Então, naquela época, era o nosso propósito, era que nós lutássemos por ter esses direitos. Sendo que hoje em dia, essas grandes manifestações e paradas gay que acontecem no Brasil todo, que até participei de várias delas, até mesmo em São Paulo, que é uma da maior do mundo, hoje em dia virou um grande carnaval fora de época. E não só esse carnaval, a qual os meninos, né, e as meninas ali vão para poder beber, debaixo daquela bandeira que é estendida, rapazes, moças, ali se entrelaçam. E há uma grande orgia que acontece. Falo isso porque vivi e participei desse movimento. Sendo que a partir do momento que eu vi que esse movimento perder o seu foco, eu acabei me afastando. Não sou eu, como grandes pessoas de visibilidade dentro da classe gay, também resolveram sair. Mas devido a essa questão do meu envolvimento, eu comecei a fazer trabalhos, né, no carnaval, a qual desfilei em diversas escolas de samba, me tornei uma pessoa muito conhecida. Até então, as pessoas não conheciam meu personagem feminino, só conheciam o Marcelo. Quando tive experiência fazendo assessoria de algumas misses, e algumas galgaram um título que acontece na cidade mineira, que é o chamado Miss Brasil Gay, né? Tive alguns meninos que, através da nossa assessoria, nossa ajuda, conseguiram galgar esse título. E depois de eu galgar esse título,
as pessoas viram uma foto minha no carnaval. Aí ficaram fazendo uma comparação. E umas Miss se uniram, falando assim, você botou tanto pilha na gente, agora é o momento de você. Sendo que eu já me fazia o personagem feminino da Miss Amanda Hill, ex-Amanda Hill, no carnaval. E as pessoas não tinham conhecimento. E quando foi em 2011, eles se juntaram, e até foi, na época, uma grande surpresa para alguns jornalistas amigos meus, que eu fiz uma reportagem dentro do site Ego. Até então, ninguém sabia que era o Marcelo que dava alma a esse personagem. E a partir do momento que eu passei de trás das câmeras e fui para frente, eu me tornei uma pessoa muito mais conhecida. Então, o Marcelo deu vida ao personagem e o personagem tomou conta desse local. E aí, por ter sido Miss, né, havia sempre muito convite para fazer programas, né, programas variados, que é poder ganhar dinheiro e até mesmo para ir para fora do Brasil. Que muitos desses meninos, quando ganham ou tem um estrelato, ou se prostituem nas ruas ou vai para a Europa poder se manter financeiramente. Então, muitos deles. Mas no meu caso, por ter tido uma notoriedade dentro da mídia e participando de alguns programas, isso facilitou com que eu fosse para lá. Mas havia uma mãe, que essa mãe o tempo todo ficava intercedendo. E muitas vezes, quando eu chegava bêbado, dirigindo meu veículo, eu só abria a porta da minha casa e a minha mãe falava assim, obrigado, meu Deus, porque meu filho voltou para casa com vida e com saúde. Pois bem, essa mãe, em 2013, ela veio a falecer e ela não viu esse grande milagre que aconteceu. Sendo que a igreja que eu frequento, atualmente, que é a Igreja Adventista de Jardim Novo, ela fez um propósito de renovação dos seus votos a Deus, de agradecimento por ter tido um templo, uma renovação, uma estrutura física muito bonita. E fizeram 44 noites de evangelismo. Sendo que eu já estava na depressão. Quando foi de 2012 para 2013, eu já vinha uma depressão por trás de mim. Sendo que essa depressão se tornou-se mais velada. Até eu havia enviado umas fotos, que não vem ao caso de mostrar, eu dentro do hospital já praticamente sem vida, né? Por quê? Nesse momento, eu comecei a entrar em um conflito muito grande entre carne e entre o espírito. Sendo que, nesse momento também, eu estava envolvido no candomblé. Olha só, a esfera que eu fui. E antes das 44 noites de oração, em uma última consulta espírita, o próprio diabo, na consulta ali, ele falou assim, olha, meu filho, aquele lá de cima está te mandando um recado. Eu está falando que seu tempo aqui comigo acabou. Sendo que aí baixa a revolta. Bateu a revolta comigo. Não, mas eu vou vir, porque eu estou aqui há mais não sei quantos anos, eu quero. Ele falou assim, estou mandando um recado dele. Você sabe o que eu posso fazer. Peguei o carro, fui para casa, sabia do que ele podia fazer, e aí meu mundo se acabou. Não tinha com quem desabafar, não tinha com quem falar. E nisso minha mãe já havia falecido. E a nossa igreja lá de Jardim Novo fez 44 noites de evangelismo. E uma irmã nossa da igreja, ela teve uma mama retirada e ela precisava fazer 40 sessões de radioterapia. E uma irmã nossa, que hoje descansa no Senhor, Giselda Estevão, ela sabendo que eu estava em casa, o que ela fez? Marcelo, você quer ganhar um dinheiro? Falei, dinheiro nunca é demais, né? É bom você ganhar um dinheiro. Você vai levar a nossa irmã, mas em contrapartida você vai assistir todas as 44 noites da igreja. No último dia eu vou te dar o dinheiro. Falei, tá bom, Giselda, eu vou. Essa pessoa me viu criança, viu toda a minha trajetória. Muitas das vezes, quando havia cultos especiais, que a música sempre é algo muito tocante. A música tem um poder maravilhoso. Às vezes a palavra não toca, mas a música vai lá no íntimo da pessoa e toca. E a música sempre falou muito grande, principalmente a música evangélica. Todos os cantores seculares, hoje em dia e antigamente, eles sempre tinham CD no seu carro para poder ouvir. Para poder ouvir a música secular. Ouvir uma música gospel, para poder ter um pouco de paz. E quando havia programação, a minha mãe falava com os cantores mandavam um convite, principalmente Luiz Cláudio, a Regina Mota, Interface e outros cantores eram na igreja, me convidavam, então eu ia.
ouvia boa música e ir embora para casa. Mas nesse período que eu fiquei afastado do caminho do Senhor, sempre às sextas-feiras, quando dava o horário do pôr do sol, aquilo me incomodava. Mesmo eu estando no mundo, mesmo eu estando fazendo vocal, ou eu estando trabalhando no carnaval, ou eu trabalhando fazendo assessoria, ou eu fazendo alguma coisa, na hora do pôr do sol, batia sempre aquela nostalgia, mas passava, cabeça erguida, e vamos lá continuar o trabalho. E devido a todo esse momento, frequentei das 44 noites, só faltei 2. Mas coube no último sábado pela manhã, o pastor que me batizou, ele já chegou, eu sentei. Quando a gente está afastado do caminho do Senhor, você não quer sentar no primeiro banco, você quer sentar no último banco. Você não quer ficar em exposição. Eu acho que é isso, tanto com os visitantes também. Você não quer sentar no primeiro banco, você senta no último. Sentei no último. A igreja grande, lotada. Nesse dia, a minha amiga Lúcia, que mora na Itália, ela cantou comigo, estava lá. O pastor que me batizou passa por mim, dá um toque. No início da pregação, ele começa: eu vim esta manhã pregar para uma única só pessoa. Nas 44 noites depois, os anciões vieram me relatar que nesse dia em especial, no sábado pela manhã, o pastor Manuel, em dado momento, ele dá essas palavras: vim pegar para uma única pessoa. Eu sentada, falei, vim ver a minha amiga Lúcia Martins cantar, voz maravilhosa, soprano lírico, mas coube o Espírito Santo fazer a obra no último dia. A última obra de me chamar de volta para Jesus. E quando eu já estava, o pastor lá na frente falou assim: eu estou muito feliz, Marcelo, eu te vi você como menino, e hoje estou feliz sabendo que você está voltando para o caminho do Senhor. Uma coisa é eu aceitar a oração, a outra é eu aceitar a Cristo. Fui lá, aceitei, os anciões me abraçaram, pastor, foi aquela festa. Aceitei a Cristo, foi em novembro de 2014, quando foi em janeiro de 2015, eu me posicionei ao lado de Jesus. Falei assim, eu não quero mais viver na minha prática. Eu tinha um relacionamento de quase 15 anos, a qual nós vivíamos juntos. A casa que eu tenho hoje em dia, ele ajudou a fazer obra. Alguns amigos meus também ajudaram a fazer essa casa, a transformar ela, assim como Deus foi transformando a minha vida, ele também foi estruturando a minha casa também. E aí eu tomei a decisão de estar ao lado de Cristo. Vou falar que foi fácil? Não foi fácil. Porque você vive uma atividade sexual diária, sempre que você encontra, e você, de um dado momento, você tem que largar tudo aquilo. Aí, daquele momento, quando me posicionei com Cristo, e conversei com meu companheiro na época, falei do meu desejo, e quando eu comecei a frequentar a igreja, ele também começou a ir frequentar comigo. Pois bem, quando foi em agosto de 2015, no dia 15 de agosto, a qual acontece esse concurso de grande visibilidade nacional em Juiz de Fora, que é o terceiro sábado mês de agosto. Nesse terceiro sábado mês de agosto, eu fiz um concerto com Cristo que eu ia batizar. Eu tomei a decisão em janeiro e preparei uma festa para o Senhor. Porque ao trabalhar para o carnaval, você faz roupas luxuosas, você está com uma visibilidade, frequentar bailes, você receber cachês muito alto, você tem uma vida social 24 horas, quase todos os dias, você é chamado para isso, chamado para aquilo, e você tem que abrir mão de tudo isso. Naquela época, a minha renda financeira era no carnaval e era com assessoria de misses. Com isso, eu tive que largar, fiquei sem renda financeira. Por aceitar a Jesus, eu entrei com um conflito, e aí me batizei, desci as águas, foi uma festa, sabe, com 3 horas de duração. Amiga minha, Lena, veio da Itália, amigos meus gays, consegui colocar dentro da igreja 40 amigos meus homossexuais, femininos e masculinos, para que, assim, pudessem ser testemunha viva daquilo que Deus estava fazendo na minha vida. Conforme eu falo para todos eles, Deus ama o pecador, porém ele condena o pecado. Esse é um fato. Então, a partir daquele momento, eu deixei de fazer a prática.
E por eu ter largado a prática, aí vem a guerra da carne. Aí a minha carne começou a gritar. Gritar, gritar, gritar. Mas aí, como diz Paulo, quando eu estou fraco, aí é quando eu estou forte. Eu desci na profundeza, mas Deus foi lá e me resgatou. O que ele fez? Ele foi fazendo um processo de moldura. É como barro, né? A gente quebra aquele barro, aquele vaso, e você vai restaurando ele aos poucos. Já com vidro você não consegue fazer isso. Não há como você moldar o vidro. Agora já com barro você vai moldando ele. E Deus foi me lapidando. Foi me lapidando de 2015 até 2018. Durante esse período já comecei a testemunhar do amor de Cristo para várias pessoas. Mas mesmo assim, a luta, cada momento era grande. O que eu posso dizer? Comecei a fazer processo de oração intercessória. Madrugada orando, leitura da palavra, sempre quando algo me arremetia para estar nesse lugar ou para ir a um grande evento, eu fugia, eu deixei de fazer também a fantasia de carnaval e vivi aquele grande cenário que a Marquês de Sapucaí e a cidade do samba oferece como rentabilidade financeira, e você tem um conhecimento notório com a classe artística, com a classe dos artistas e com as pessoas mais ricas desse país. Isso Deus também foi me tirando. Hoje em dia, todas essas pessoas que vocês viram aí, que nem todas puderam, o vídeo se tornaria longo, porque são 25 anos vivendo no mundo e vivendo a prática do homossexual, vivendo a prática do sexo ali, carne, física, e depois você largar. E as pessoas falam assim, como você consegue? Hoje em dia, eu posso dizer para vocês que as igrejas, principalmente a igreja adventista, ela me abraçou, me acolheu. No momento quando eu pensava que haveria uma discriminação, não, eles me acolheram, tanto que no batismo eles se prepararam para receber as pessoas, se viesse as minhas amigas, que foram as amigas travestis, teve amigas minhas que não foram montadas, mas a sua personalidade feminina já estava bem maquiada, então as pessoas tinham conhecimento, estiveram lá. Então todos prepararam, todo mundo recebe, conforme até hoje, na nossa igreja lá, e nas igrejas por onde eu passo, falo assim, olha, Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama todos os seres humanos, não importa se é branco, se é negro, se é travesti, se é gay, se é afeminado, se é menino ou menina, Deus não faz acepção de pessoas, porque a igreja é um grande hospital, e nesse hospital, ali todos querem obter a cura. Quer que a cura para a questão do sexo, da pornografia, da vaidade da roupa, para tudo que você queira, ali é um hospital. E nesse hospital, uns ajudam aos outros. E nesse hospital eu tenho ainda a ajuda de um grupo de senhoras que intercedem por mim. Hoje em dia eu tenho aproximadamente no WhatsApp 70 grupos, e nesses 70 grupos a qual eu proclamo a mensagem do Evangelho, e as minhas redes sociais, tanto Facebook como Instagram, hoje em dia se tornaram portadoras de mensagem de esperança. O que eu posso dizer? A luta, ela é diária. Você tem hoje, na minha época, não tinha essa questão do WhatsApp, Telegram, YouTube, era só antigamente o UOL, que tinha a internet muito discada. Hoje em dia as pessoas têm um conteúdo muito vasto, aonde pode buscar uma informação, uma grande gama de informação, mas naquela época não tinha, então nós vivíamos nos guetos. Hoje em dia as pessoas saíram dos guetos e estão por todos os lugares, tanto os homossexuais masculinos, e hoje em dia está muito mais notório os homossexuais femininos, tomaram uma proporção muito grande. Eu não via com tanta facilidade como eu vejo hoje em dia. Aí você pergunta, há restauração para essa pessoa? Sim, porque eu tenho um grupo com 4 pessoas, a qual delas é um ancião, vivia a prática do homossexualismo e hoje não vive. Então, quer dizer, um trabalho começou lá no meu batismo em 2013, em 2015 eu desço as águas, em 2015 lá dentro da igreja, aquelas pessoas que foram impactadas e até hoje são impactadas pelo testemunho, como ele aconteceu, como as pessoas vêm nas igrejas ao relatar, vê que há esperança.
As pessoas falam assim, não tem esperança. Tem esperança, porque a partir do momento quando você se deixa Deus estar na sua vida, Ele vai fazer algo maravilhoso. Conforme diz em Lucas 18, 27, o que é impossível ao olhar do homem é possível para Deus. Então, nosso Deus é o Deus que tudo pode. Para Ele não existe impossibilidade. Para Ele existe possibilidade. Então, meu jovem, é muita oração. Estão na sua casa, ouça muitos louvores. A música é algo que, sabe, relaxa. Você pode fazer trabalhos voluntários na igreja, porque cabe a cada um de nós estarmos envolvidos em alguma atividade, quer seja ela no seu dia a dia do seu trabalho, quer ela seja na igreja, para você estar trabalhando, fazendo serviços voluntários. E você também tem que ser uma testemunha pública de que Deus, Ele pode tudo. Perante a minha igreja, voltando lá atrás, depois os anciões vieram me relatar, falou assim, olha, tem o Marcelo. Aí falaram assim, mas você já viu o currículo dele, já viu por onde ele anda, já viu com quais pessoas ele frequenta. Para eles eu não tinha solução. E coube a Cristo a mostrar a eles que aquilo que para eles era impossível, para Deus tornou-se possível. Então, se tornou-se possível para mim, e se tornou-se para o meu amigo X, pode tornar-se para várias pessoas. Há pessoas que largaram a prática da homossexualidade, sendo que preferem ficar na reclusão, preferem não estar em evidência, para não trazer problema para si, e problema para as pessoas que estão ao redor. A gente respeita o direito e o livre-arbítrio de cada um. Marcelo, fala um pouquinho para nós acerca da questão da sua sexualidade hoje. Você tem atração por mulher? Porque algumas pessoas entendem assim, bom, se você ficou restaurado, se Jesus restaurou a sua vida, então agora você deixou da prática da homossexualidade e agora você passa a ser um heterossexual com afeições pela mulher, com desejo pela mulher, e tem que se casar e tem que ter filhos. Essa era uma visão que, inclusive, eu tive durante um tempo na minha vida. Então, eu acreditava que uma pessoa que sai da questão da homossexualidade, da prática da homossexualidade, ele tem que se tornar um heterossexual e gostar de mulher e tem que ter filho, etc. E aí, conversando com um amigo que eu conheci recentemente, com quem vou fazer também um vídeo, o Flávio, o Dr. Flávio, ele é um dos líderes do Ministério Amizades Verdadeiras, um ministério fantástico, que trabalha com o público homossexual, ajudando, e ele me falou que há uma porcentagem, sim, de pessoas que deixam a prática da homossexualidade e conseguem, inclusive, manter uma relação heterossexual posteriormente, mas há um público e uma porcentagem, inclusive, maior de pessoas que abandonam a prática da homossexualidade, mas simplesmente elas não conseguem ir além, e devido a traumas, devido à quantidade de tempo muito grande vivendo na prática da homossexualidade, essas pessoas simplesmente elas não conseguem agora manter uma relação, por exemplo, heterossexual. Eles não conseguem sentir a atração. E algumas pessoas, por desinformação, acabam acreditando o seguinte, então ele não foi curado por Jesus, não foi restaurado por Jesus, porque se Jesus restaurasse, ele faz o trabalho completo. Algumas pessoas têm essa visão. Jesus faz o trabalho completo, ele tira até o desejo e coloca outro desejo. Enfim, eu conheço pessoas que deixaram a prática da homossexualidade e se tornaram heterossexuais e são casados. Conheço pessoas, como foi o meu entrevistado anterior, o senhor X, que eles não têm a prática da heterossexualidade, ele simplesmente, como diz a Bíblia, como eunuco, ele simplesmente não exerce a sua sexualidade, ele fica ali de maneira neutra, como foi a expressão que ele usou. E aí agora eu pergunto para o Marcelo. Marcelo, como é a tua sexualidade? Você é heterossexual, agora você está pretendendo casar. Fala um pouquinho para a gente da tua experiência nesse sentido. A minha experiência foram 25 anos, quer dizer, desde novo eu já me sentia atraído por homens, mas eu lutava. Tive namoradas? Tive. Me relacionei com algumas mulheres? Sim.
mas sendo que o homem sempre me chamou a atenção. E desde 15 de agosto de 2015, eu não mais tenho, não tive mais relação nem com homem e nem com mulher. Eu, Marcelo, eu sou homossexual, porém eu não vivo na prática. Já tem, desde 2015 até o presente momento, Deus tem feito essa obra comigo. E falo que é fácil? Não é fácil. Então, hoje, o Marcelo, eu não vivo o sexo. Eu simplesmente vivo para Cristo. Eu quero poder, muito em breve, poder dizer, não sou eu quem vivo, mas Cristo vem em mim. Como o apóstolo Paulo sempre fala na Bíblia sobre isso. Então, eu, Marcelo, não faço a prática do meu sexo. Eu simplesmente estou vivendo para Cristo, porque estando com Ele é a minha garantia de que quando Ele voltar, eu vou ter meu galardão. Então, o que eu posso dizer? É fácil? Não é fácil, mas porém não é impossível. Basta... Sim, termine e eu quero te fazer uma pergunta. Termine sua linha de raciocínio. Basta tão somente a pessoa querer. A partir do momento que a pessoa deseja e ela se entrega de corpo e alma, esses desejos, Deus vai tirando. E aí você vai encontrando outras formas. Aí fala, o Marcelo se masturba? Não masturbo. Eu não tenho prazer, nem para homem e nem para mulher. Eu praticamente me tornei como se fosse eunuco, daquela época que tinham que servir as rainhas, né, naquela época, que tinham os eunucos, realmente, os eunucos, que as pessoas não vão entender, do contexto bíblico, são os eunucos que serviam as amas, as rainhas, e para que os eunucos não tivessem relações com as mulheres, eles castravam os rapazes. E também havia os eunucos naquela época já homossexuais. Então, hoje em dia, o Marcelo tornou-se um eunuco. Não que eu sou castrado, mas eu simplesmente não tenho prazer. Eu não tenho prazer nem para homem, nem para mulher. Tanto que hoje eu tenho um relacionamento tão claro com os homens da minha igreja, e por onde eu vou, que é um diálogo normal. É um diálogo de homem para homem. Muitas das vezes, alguns deles vêm conversar, tirar uma dúvida, pedir um conselho, a gente pega e dá, mas para mim, isso hoje em dia é a coisa mais normal. São como irmãos. Somos irmãos, com certeza, como irmãos. Como se eu estivesse falando com as minhas irmãs. Com minhas irmãs, naturalmente. Para mim, hoje em dia, é uma coisa fácil. Há 5 anos atrás, antes de 2015, antes de eu renascer para Cristo, vou te falar, não era fácil, era difícil. Até meu batismo foi uma luta, mas a partir do momento que eu aceitei a Jesus, ele foi me moldando. E esse processo de moldura é a cada dia. Cada levantar é motivo de gratidão a Deus para não ter que cair. Aí as pessoas falam, há cantadas? Recebo muitas cantadas de homens, mais até hoje em dia do que da época. Hoje mesmo fui cortar um cabelo e um homem simplesmente começou a me cantar. Eu falei assim, meu Deus, foi algo estranho. Mas aí troquei o assunto com ele e aí no final trocamos um papo sadio e aí as irmãs falam assim, Marcelo, e você vai se casar? Eu falo, vou completar daqui a pouco 48 anos de vida. Deus tem um trabalho por meio de minha vida para poder salvar Marcelos e Marcelas que lutam e querem estar ao lado de Cristo. Então, se eu for me casar hoje em dia, eu vou estar, digamos, pode ser que atrapalhe a minha obra com o Senhor. E também eu não vou ser feliz, porque não está dentro de mim. A minha condição homossexual ainda está aqui. E essa restauração completa, Cristo vai fazer quando voltar na Terra. Uma coisa que fica, então, bem evidente, eu queria deixar isso assim claro para as pessoas que nos assistem, porque depois do vídeo do Sr. X, assim, 90%, 95% dos comentários foram assim de pessoas felizes, né? Teve um ou outro que não entendeu. E aí, o motivo dessa entrevista também é para a gente talvez até esclarecer algumas coisas. Aí você diz, olha, eu me vejo na condição homossexual, e algumas pessoas te colocam assim, não, você é ex-homossexual porque você não mais pratica.
Então aí eu queria ver se eu consigo clarear este assunto para vocês. O Marcelo falou de uma obra de a cada dia, e aí eu me lembro de Ellen White quando ela diz que a santificação é obra de uma vida inteira, tá? Então é o todo dia. E aí eu me lembro também de uma outra frase, um pensamento que foi pregado por Martinho Lutero, onde ele dizia: nós não podemos impedir um passarinho de voar em cima da nossa cabeça, mas nós podemos impedir o passarinho de fazer ninho. Então, veja, algumas pessoas consideram, então, não foi completo o milagre de Cristo, porque senão tinha que ser hétero. Peraí. Não é disso que se trata o milagre necessariamente de Cristo na vida de uma pessoa. Talvez a gente queira que o milagre seja conforme a nossa lente, conforme a nossa ótica, não é? Mas, e aí agora eu quero dar um exemplo de um hétero para que você possa compreender o que eu estou dizendo. José no Egito, ele não tinha esposa, ele não tinha namorada, ele não tinha beijado ninguém, mas ele era homossexual ou ele era heterossexual? Aí você vai me dizer, ele era heterossexual. Mas como que ele era heterossexual se ele nunca teve relação com ninguém? É que a palavra heterossexual não é quem tem sexo com a pessoa do sexo oposto, é quem tem atração pelo sexo oposto. Então, ou seja, José no Egito, quando cantado pela mulher de Potifar, ele tinha desejo por mulher, sim ou não? Claro que sim. Ele gostava de mulher? Sim, por quê? Porque ele era heterossexual. Então eu poderia dizer que José, com seus 17 anos, ele era heterossexual? Sim, José, ele era um heterossexual. Mesmo que ele não tivesse tido relação sexual com ninguém ainda, mesmo que ele não tivesse namorado com ninguém, nem beijado ninguém, ele está como escravo no Egito, mas está ali um escravo hétero. Mesmo que ele nunca tivesse relação, mas eu sei que a tendência dele era ter relação com mulher. Quando a mulher tenta José, e ser tentado não é pecado, e ter uma atração por pelo sexo oposto ali, no caso de José, a prova de que ele tinha atração é que ele saiu correndo. Por que José não ficou? A Bíblia diz que ele saiu correndo. Correndo por quê? Porque ele fugiu, porque era uma tentação para ele. Então ele disse não. Então veja, o nosso amigo o Senhor X, bem como o Marcelo, que aqui está, ele diz: eu me vejo na condição homossexual no sentido de ter atração pelo mesmo sexo. E algumas pessoas dizem, e eu quero também já refutar essa ideia, que atração é uma coisa e alimentar um desejo é outra coisa, porque o indivíduo disse assim: mas se você tem na sua mente, então Jesus não disse que você pecou na sua mente, já adulterou? Ora, eu tenho atração por mulher. Eu amo a minha esposa, sou casado com ela e tenho atração por ela. Passa uma mulher extremamente linda. Aí eu olho e digo assim: poxa, acabou de passar uma parede aqui. Eu sou homem, olho e vejo que é uma mulher bonita. Mas isso não me dá o direito. Aí a minha atração é por mulher. Se passar um cara lindo, Giannichini, sei lá, um ator, uma pessoa famosa, pra mim, eu não disse nada. Passou um homem, ok. Agora, se passou uma mulher, eu tenho uma atração por mulher, eu vejo que ela é bonita, mas isso não me dá o direito de olhar e já começar a pensar coisas com ela, imaginar cenas promíscuas com aquela mulher, e aí é que consiste o pecado. Sentir atração pela mulher não faz com que eu alimente o desejo ao voar do passarinho e o fazer ninho. Então eu não preciso alimentar um desejo, estar na condição homossexual, lutar contra isso e evitar os pensamentos e a prática é a luta de todo cristão. Como hétero, eu tenho essa luta e eu não me permito ficar vagueando a minha mente com pensamentos impuros com relação a uma outra mulher que não seja a minha. Eu não me permito ficar vendo cenas e nem quando passa uma mulher bonita ficar demorando o meu pensamento naquele desejo que a carne naturalmente me oferece. Da mesma forma, o Marcelo não permite os seus pensamentos e os seus desejos aflorarem, por mais que a tendência dele seja a tendência homossexual. Eu queria deixar isso muito claro para você, para que na abordagem, na maneira como você enxergar este assunto, você diz assim: entendi.
Então, quando a pessoa diz assim que ele está na condição homossexual, não é que ele está na prática da homossexualidade, não é que ele está praticando a homossexualidade, mas ele tem a tendência, e ele então anula estes pensamentos, anula a sua prática. Mas assim, você falou de uma coisa que eu achei muito interessante, Marcelo. Você disse duas coisas que eu achei interessante. Uma foi que alguns anciãos e algumas pessoas olharam e disseram, mas você viu por onde ele andou, você percebeu e etc. Né? Então, ou seja, houve uma desconfiança em algum momento. Ao mesmo tempo, você chegou e disse que a igreja te abraçou. Por que eu estou argumentando dessa forma? Por que eu vou te fazer essa pergunta? Existem pessoas que estão lutando contra a prática da homossexualidade, que nos assistem nesse momento, que também já vivenciaram momentos assim, de pessoas, olha, será? E tal, com essa desconfiança e de fato até um preconceito, mas em linhas gerais também nós encontramos pessoas que abraçam. Então, fala um pouquinho sobre isso, a igreja como esse lugar que abraça, e se não abraçar, você não se sentir abraçado por todos, vai desistir, vai abandonar tudo. Como que você, o que você falaria para nós acerca desse assunto? Todas as religiões, há meninos e meninas que não estão vivendo na prática, mas estão vivendo o assim diz o Senhor, estão vivendo para Cristo. Antigamente, havia realmente uma certa falta de informação e até mesmo uma discriminação por parte de alguns líderes de diversas igrejas, né? Não estou querendo falar de uma só, mas de todas. Hoje em dia, há uma conscientização que, se Deus perdoou Maria Madalena, ele também pode perdoar o homossexual, que é o meu caso e o caso de várias pessoas que, ao período do meu, tenho dado testemunho por diversas igrejas, pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil, e ao final as pessoas pegam meu telefone. E dentre essas, muitos rapazes falam assim, Marcelo, eu estou lutando, eu não quero estar na prática, ore por mim. E a igreja, ela tem um grande papel fundamental, não só para o homossexual, mas para todos. Mas o homossexual em especial, principalmente hoje em dia, que a nossa geração já está se formando muito cedo nessa questão do gay. Aí se faz uma questão, orienta até mesmo aos pais, para que faça um exame de hormônios, porque hoje em dia a questão alimentar tem ajudado, tem dado um empurrãozinho para essa tendência. Então, todos nós nascemos com hormônios masculinos e femininos, sendo que, com o passar do tempo, você, com a ajuda médica, e está sendo estudado isso, há uma grande porcentagem de 100% dessa pessoa, dessa criança, não ir para o homossexualismo. Então, a questão do que hoje em dia as pessoas têm consumido, isso tem ajudado bastante. Então, vai aí um conselho para os pais que ficam já vendo seus filhos já pequenos, 5 aninhos, já está desse jeito, daqui a pouco já estão por aí. Então, pais, faz um exame hormonal, vê se está com mais hormônios femininos e equilibra. E ele crescendo, você vai dando o caminho a ele, você vai ensinando a cartilha. E se ele, na maioridade, quiser trilhar o caminho, você já mostrou para ele qual o caminho a seguir. O caminho que é Jesus Cristo, o caminho da ciência e do viver. E a igreja em si, ela está aberta. A igreja adventista, no Brasil todo, ela tem passado por principalmente a recepção, que é o nosso cartão de visita. Existem senhoras que recebem com grande amor, com carinho, com um sorriso nos lábios, não importando porque você está vestindo, na maneira como você vai estar ali. Se você vai chegar travestido em mulher, eu me recordo que no ano de 1998, a Alessandra Samadello, minha amiga, ela fez um musical aqui no Rio de Janeiro, do lançamento do CD dela, Braços Abertos. E eu não me esqueço, que eu estava afastado do caminho do Senhor, mas ela mandou o convite e eu fui na Igreja Central assistir. E nesse dia, ela cantou uma música
que fala Salmo dos Salmos e depois o reencontro. E ao fazer o apelo para cantar Braços Abertos, 2 travestis, naquela época, foram até a frente. Não só, o maior público que tinha ali era pessoas convidadas, diversas religiões, na Igreja Central cabe mais de 1.500 pessoas, todos ficaram assim, ó, com os olhos estatalados, porque naquela época era um susto. Hoje em dia, a nossa igreja olha todos com amor, com carinho, que eu acho que seria esse o papel que Jesus Cristo estaria fazendo aqui na Terra. Ele não estaria fazendo acepção de pessoas, porque Deus abraça a todos. Conforme eu já disse, Deus... Eles foram lá na frente atendendo o apelo, foi? Dela? Foram na frente, sendo que depois eu não tive mais contato com elas, porque cada um foi criando seu caminho, foi em 98, né? Estamos já em 2021, não sei como elas estão, mas depois que eu me tornei uma pessoa pública, após o meu batismo e essas reportagens que aconteceram, e quando eu aceitei a Jesus, muitos amigos meus gays estão estudando. Então, jovem, rapaz, não tenha medo, se agarre a Cristo, ore, faça do seu quarto um quarto de guerra, coloque seu joelho ali, estude da palavra. Conforme nós todos os dias temos que estudar, vamos lá, do CA até fazer uma faculdade, fazer um doutorado, e mesmo assim você tem que estudar mais, poder conquistar mais coisas na sua vida. A mesma coisa é a nossa vida. É a vida do cristão, é a vida de nós que estamos vivendo para Cristo. Todo dia nós temos que ter um contato, uma comunhão, uma intimidade com Deus. Quando você tem essa intimidade com Ele, a grande obra Ele já está fazendo, e essa obra Ele tem feito comigo a cada dia. Até recentemente eu fui cantar numa igreja, e uma amiga minha que é cantora, ela me viu cantando e viu meu comportamento. Eu era bem afeminado. O meu andar era um andar de Nice. E ela falou assim, Marcelo, você não sabe, ela estava cantando e chorando. Você não sabe a minha felicidade. Eu falei, o que, amiga? Que, Rosana? Olha, Marcelo, aqueles trejeitos femininos que eu vi em você, já não vejo mais. Eu consigo ver um rapaz. Então, quer dizer, até nisso, Deus tem me moldado a cada dia, até na minha questão do meu andar, na minha questão do meu falar. E assim, não tenha medo, porque Deus ele faz a obra bem no seu trabalho minucioso. Evidentemente que a cilada de Satanás, a cada dia, ela é constante, porque é que nem a amiga fala, você acha que Satanás vai te dar uma caixa de bombom recheada? Claro que não. Ele vai vir ali com uma caixa de pimenta para poder infernizar a sua vida, para poder fazer com que aquele desejo sexual venha se aflorar. Aí fala assim, Marcelo, pintou homem com dinheiro, com uma condição financeira que me ofereceu tudo que eu queria. Tudo que eu almejava era uma coisa confortável, uma velhice boa, ao lado de uma pessoa que tem condições financeiras, mas hoje em dia isso não me aquece. Hoje eu tenho minha casinha, tenho o meu trabalho, que Deus me honrou, tenho o meu trabalho, é uma oficina mecânica, trabalho com homens, o meu chefe é um homem, então ele fala assim, Marcelo, é um privilégio poder trabalhar com você, porque você respeita a todos e, ao mesmo tempo, todos eles te respeitam. Então, quer dizer, aquilo que era em evidência, que era a minha homossexualidade, eu acho que até isso Deus tem tirado. Aí as pessoas falam assim, e seus amigos gays hoje em dia? O que eles acham disso? Existem muitos deles, as grandes movimentações espalhadas pelo Brasil afora, e até mesmo no Rio de Janeiro, são contra. Não tão felizes porque é uma pessoa que levantou a bandeira para dizer que existe a salvação para ela, que se tornou-se algo de bom para mim, pode se tornar-se bom para elas. E eu tenho amigos meus gays que até hoje, transformistas, que falam comigo. Se me convida para uma festa, desde que não for numa casa noturna, num gueto, eu vou no jantar, eles sabem da minha crença religiosa. Da sua decisão, né? Da minha decisão de estar ao lado de Cristo, que é a principal, e a cada dia eles falam assim, Marcelo,
eu quero poder, muito em breve, esse Cristo que eu vejo em sua vida, fazer essa obra de transformação na minha também. Aí eu só falo para eles assim, basta você querer. A partir do momento que você desejar, você deixar esse Cristo fazer a obra, nada vai te abalar a sua estrutura. Você tem que deixar a sua casa solidificada na rocha e não construir em cima da areia, porque em cima da rocha vem o mar, não derruba. Mas se construir em cima da areia, o mar vai lá e traga. Então, é a nossa vida. Cada dia você tem que estar ao lado de Cristo. Amém, amém. Marcelo, para a gente finalizar, eu queria tocar num assunto que tem estado também em evidência nos últimos dias. Você falou de até um certo preconceito com a classe LGBT, né? Você fala da questão, você falou da questão dos seus antigos, das suas antigas amizades, pessoas que estão ainda na prática e que não gostam de você, assim, no sentido de, não da sua pessoa, mas pela bandeira que você levantou, dizer que é possível vencer. A gente vê que, assim, um dos discursos assim mais comuns hoje é a questão das minorias, né? E uma das coisas que se reclama muito, principalmente as reivindicações, aqueles que estão no movimento LGBT sempre falam, né? Nós somos uma minoria e etc. E precisamos dar voz à minoria. E você parece ser uma minoria da minoria, ou seja, você, dentro do movimento LGBT, decidiu sair para dizer assim, não quero mais viver a prática, né? Apesar de ter a tendência, não quero viver a prática. E aí você é rejeitado, inclusive, por eles. Eu queria partir agora para falar exatamente deste público, porque nós temos visto cada vez mais, de maneira crescente, nos meios religiosos, algumas páginas, não é, de internet, no Instagram, enfim, alguns perfis querendo que a igreja aceite a prática da homossexualidade, que é diferente de aceitar o homossexual que quer viver a sua vida com Jesus abandonando a prática. Inclusive, eles chegam a citar aquele texto que você citou, não é? Da Maria Madalena. Jesus disse, quem te condenou? Ninguém, Senhor, eu também não te condeno. E eles param. Tá vendo? Jesus não condenou ninguém e tá tudo aí. A gente tem que aceitar todo mundo porque Jesus não condenou ninguém. Ele só não fala a última parte do verso, onde Jesus diz assim, vai, não peques mais. E não peques mais. Então, o desejo de Jesus é não condenar, mas dizer para aquele pecador, filho, vá e não peques mais. E o que a gente tem observado é uma certa militância agora do público LGBT dentro das igrejas. E eu não me refiro aqui apenas à igreja adventista, mas a diversas organizações religiosas. Tanto na igreja católica, igrejas evangélicas em geral, a gente tem notado grupos meio que arregimentados de pessoas que querem continuar na prática da homossexualidade e agora querendo que a igreja aceite não somente o homossexual que ama Jesus, que aceita Jesus, mas não apenas aquele que quer dizer assim, olha, eu não quero viver mais a prática, mas aquele que diz, não, eu quero viver a prática e quero ficar dentro da igreja e a igreja tem que me aceitar assim do jeito que eu sou. Veja, a igreja ama, como você falou, aceita todos são bem-vindos, mas o indivíduo ele quer agora militar dentro da igreja, dentro nas mídias sociais aí, mesmo que de maneira anônima, porque quem faz isso não tem coragem de mostrar a cara, como você está fazendo aqui agora, mas eles estão nesses grupos aí e ficam lá. A igreja tem que aceitar assim, assim, assim. E a outra pergunta, eu queria que você falasse sobre isso, sobre esses grupos. E a outra pergunta que eu queria fazer assim de maneira muito direta, você pode até começar de trás para frente aí, você é feliz? Porque algumas pessoas dizem assim, não, ele está reprimido, não é, então a pessoa dessa não é feliz, você tá reprimindo a sua felicidade. Eu queria saber, eu queria que você fosse sincero, você é feliz? Olha, eu nunca estive tão feliz como eu tenho estado nos meus últimos anos. Eu posso falar, conforme esse ano teve, todo o nosso universo, o mundo passou por uma virada de ano um pouco diferente. E esse ano um amigo meu abriu a porta da casa dele para que nós pudéssemos fazer a passagem de ano, o culto do pôr do sol, e depois à noite nós reunimos algumas pessoas também ali. E eu estava tão feliz,
que as pessoas falavam, esta é a alegria do Senhor que está na vida dele. E não tem um dia que eu não levanta e eu não venha estar sorrindo. É difícil hoje em dia alguém falar assim, ai, Marcelo está humorado. Não estou. É difícil alguém me tirar isso. E eu estou tão em paz comigo, é uma paz que eu coloco minha cabeça no travesseiro e eu durmo em paz. Coisa que eu não tinha, porque quando eu estava no mundo, eu tinha que tomar medicamentos antidepressivos, eu vivia à base de cerveja, e quando eu ia para minha casa, o silêncio, o vazio, a depressão. E hoje em dia, coisa que eu não conseguia fazer era viajar sozinho. Hoje eu pego meu carro sozinho e vou para qualquer lugar para poder curtir minha paz com a natureza, para poder ir para a praia, que é uma coisa que eu gosto de fazer. A minha amiga fala assim, você é louco de sair 4h30 da manhã para poder ir à praia. Eu gosto de ver o pôr do sol. Eu trabalho a semana toda, no sábado eu trabalho para Jesus e o domingo eu gosto de ver lá o meu nascer do sol e lá posso fazer minhas meditações, posso fazer minhas reflexões e conversar mais com Deus. Não que ele não venha estar na minha casa, mas ali ele é um momento único. É eu e Deus, olhando para o mar, olhando para o céu, e ele estou junto, eu estou pleno. Então, assim, é uma felicidade que só quem tem Jesus Cristo no coração pode gozar e pode estar, sabe, é que nem eu falo para as pessoas, se acontecer hoje em dia de uma bala perdida me acontecer, ou mesmo a Covid me pegar, ou qualquer outra coisa, eu estou em paz, eu estou tão feliz de estar ao lado de Jesus, porque é uma felicidade que eu não sei nem como explicar, eu não sei nem como colocar para fora, porque ela é única, ela é genuína e... É verdadeira, né, Marcelo? É verdadeira, né? É verdadeira, porque até os meus amigos mesmo gay, porque eu tenho um amigo meu que ele faz um trabalho, a cada 15 dias nós fazemos entregas de comidas e roupas para moradores de ruas, principalmente agora que cresceu com a situação pandêmica, e ele é uma pessoa diabética e não tem uma das suas pernas. E nós fazemos esse trabalho solidário. E ele fala assim, Marcelo, é tão notório ver o trabalho que você faz e as pessoas irem na minha casa e deixar volumes. Há pouco tempo, eu fui diretor do som da minha igreja, um departamento de mídia. Hoje em dia, eu estou no vocal da minha igreja, hoje em dia, eu estou fazendo outro vocal numa outra igreja, faço o meu trabalho de voluntariado e eu faço agora, em breve, dia 3, vou estar aí, sendo condecorado como capelão de um clube de gravadores. Então, quer dizer, que felicidade maior, que prêmio eu posso pedir a Deus? Eu só tenho que agradecer a Ele por Ele ter me transformado e ter me feito agora esse Marcelo Santana restaurado para uma glória ao lado dele. Amém, amém. Meu amigo, olha, eu fico feliz. E aí, eu aproveito para dizer a você que está assistindo, você está vendo que é possível? É possível. As pessoas dizem, não tem felicidade negando eu. Mas é essa a felicidade que Jesus disse. Se você quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ah, pastor, eu nasci assim. Eu não vou discutir isso aqui, porque é uma longa discussão sobre essa questão de se nasceu, se não nasceu. Mas olha, se você acredita na sua mente assim, olha, eu nasci gay. Foi o que Jesus disse para Nicodemos? Você precisa nascer de novo. É um novo nascimento em Jesus. E Jesus não falou isso para um homossexual, ele falou para um hétero. O novo nascimento é para todo mundo, sabe por quê? Porque todo mundo nasceu pecador. Qual é o teu pecado? O pecado de um pode ser a pornografia, o pecado do outro pode ser o adultério, o pecado do outro pode ser as drogas, o seu pode ser a prática da homossexualidade. O que você precisa fazer? O mesmo que um hétero tem que fazer, que vê pornografia, que tem que nascer de novo. Ah, eu nasci assim, eu gosto de pornografia. Você nasceu assim, filho? Pois tem que nascer de novo. Porque é só nascendo de novo, é nascendo em Jesus Cristo que você vai experimentar essa felicidade que é real, que é verdadeira. Agora, vamos à segunda pergunta, amigo. O que você diz destas páginas subversivas que estão aí querendo a militância dentro das igrejas, fazendo apologia não a que você tenha que amar e abraçar o homossexual, aquele que está chegando, independentemente de como ele esteja vindo, nós devemos abraçar, amar todas as pessoas, mas entender
e nós, como igreja, acreditamos 100% nisso, que a pessoa ela deve abandonar o seu pecado. Quando ela tem um encontro com Jesus, ela deve ser transformada. Você pode ir até a Jesus da maneira como você está, apesar de que esse não é um verso bíblico. Alguns dizem, Jesus disse, venha como estás. Esse texto não está na Bíblia não, tá? Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é um texto até parecido. Você pode vir a ele, mas você nunca fica como você está quando você chega à presença de Jesus Cristo. E aí então, alguns querem assim, ir a Jesus e permanecer como estão e ficar da mesma forma. E agora eles estão querendo militar, sabe? Fazendo apologia de que a igreja tem que aceitar o pecador e o pecado, o homossexual e a prática da homossexualidade. O que você diria sobre este assunto? Ultimamente eu tenho acompanhado esses movimentos, eu até então não estava querendo acompanhá-los, eu tenho acompanhado para poder ver até que limite e até aonde eles estão indo. A Bíblia é clara, sim, sim, não, não. Então não tem como você questionar isso. Eles estão simplesmente deturpando o que está na Bíblia. Eles pegam um contexto e botam da forma que eles querem. Então, está contra o princípio bíblico. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Cristo, ou você serve o outro. É a sua escolha. Agora, essas páginas simplesmente estão vindo aí com força total, mas o Senhor Deus vai os vencer, porque é uma obra que não é do Senhor. Então, se eles estão deturpando e estão fazendo isso, quando Jesus voltar, eles vão prestar atenção, porque a vida de cada uma dessas pessoas que estão levando com esses conceitos, deturpando a palavra de Deus e tentando inserir que a igreja tem que aceitar eles e tem que aceitar o seu pecado, né, errado. É contra os princípios de Deus. Não é nem bíblico, é Deus. É você e Deus. Porque Deus fez você um ser. Agora, você tem a sua escolha. Agora, esses conceitos que eles estão fazendo, infelizmente, conforme se diz aí em todas as classes. Quando Jesus voltar, eles vão prestar conta ao grande Deus. Porque eles não estão brincando, não é comigo, Marcelo, não é com o Eleazar, que está sendo porta-voz nesse momento, e nem com as outras pessoas que estão levantando a bandeira que eu quero estar ao lado de Cristo. Eles estão levantando a bandeira que lá no final eles vão ser, na realidade, os grandes prejudicados, porque eles estão brincando com Deus, e com Deus não se brinca, porque o Deus do passado é o Deus do presente e o Deus do futuro. Nada acontece à permissão dele. Sendo que quando chegar um momento que Deus falar assim, basta, eles vão ter que bastar. Aí vai entrar o assim diz o Senhor. Então essas páginas, muito em breve, vão ser caídas e assim, eu espero que muitos desses jovens que estão seguindo essas páginas não sigam ela como profissão de fé, porque essas páginas não trazem fé nenhuma. Tudo que você precisa está na Bíblia Sagrada. Ali tem todas as respostas. Tem resposta para tudo que você quer. Para vocês verem, nós não tocamos aqui em versículos bíblicos. Nós estamos tocando na nossa vida pessoal. Agora, se você quer encontrar a resposta para que você está procurando e nessas páginas estão colocando, vá na Bíblia. Pesquisa. Conforme você tem que pesquisar para a história, para os seus desenvolvimentos acadêmicos, procure na Bíblia, porque lá é a fonte de conhecimento e lá é a fonte de sabedoria para tudo. Então, esses movimentos aí, eu espero em Deus que eles possam reavaliar os conceitos deles, porque a igreja e Jesus, conforme já falei, aceita o pecador. Porém, o pecado que eles querem continuar a fazer, não só a igreja não permite, mas é Deus que não permite. Muito bem. Essas páginas, de fato, elas têm trazido sempre as suas ideologias e tentando, de certa maneira, deturpar a palavra do Senhor. Você tem, assim, assuntos que são divergentes dentro das matrizes cristãs, não é? Você tem a igreja católica e evangélicas, enfim, aqueles que têm a Bíblia como regra de fé. Você tem divergências teológicas. Agora, uma coisa que é comum a todos é no que diz respeito à questão da prática da homossexualidade. Toda a exegese séria, que é feita dentro da palavra do Senhor, da Bíblia, chega-se sempre ao mesmo consenso. Isso não é uma coisa assim de agora.
desde sempre. Inclusive, não apenas nas religiões cristãs, mas dentro do próprio judaísmo você vai perceber a maneira como eles interpretavam o Antigo Testamento da mesma forma, tá? Que nós interpretamos a exegese da mesma maneira. Mas, recentemente, devido a esses movimentos e essa busca crescente por espaço e a tentativa de adequação das práticas pecaminosas com o texto sagrado tem feito com que algumas pessoas, alguns ditos teólogos, porque para você fazer teologia você tem que ter no mínimo seriedade, e a gente vai perceber que quando você faz um estudo sério, analisando a língua, inclusive eu fiz um vídeo, eu até intitulei o vídeo mais completo sobre a homossexualidade na Bíblia, e eu me baseei num material que eu vou mostrar agora para vocês, mas assim, as pessoas que fazem um estudo sério vão perceber, não tem como chegar numa linha diferente. Mas aí estes mais ditos teólogos aí, mais recentemente, nas últimas décadas, começaram a propor agora uma nova teologia. Então agora eles descobriram a roda. A turma agora começou não, porque o contexto tal, o contexto assim, tudo agora, porque o contexto, aí eles com essa base de o contexto, eles tentam deturpar o texto para dizer o que o texto não está dizendo. E aí a gente tem obras assim fantásticas, eu queria destacar essa daqui, A Bíblia e a Prática Homossexual, é um livro, olha, caprichado, tá? É do Robert Gagnon. Esse é um livro, assim, muito bom. Eu desconheço um material que tenha profundidade exegética desse livro aqui. Eu desconheço. É um material realmente fantástico, é da Vida Nova, você pode, inclusive, adquirir, se você tiver interesse em adquirir esse livro, você que está me assistindo pode adquirir, e você vai perceber, não, peraí, então essas exegeses que são feitas em páginas subversivas por aí, elas não se solidificam, elas não se sustentam. A base delas é movediça, é falha, é uma areia movediça, não tem sustentabilidade alguma. Então, eles precisam usar de chaves hermenêuticas, eles vão te dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Acredita nisso, Marcelo? Ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém, é a ideia de um cânon dentro do cânon. A Bíblia ela não é a palavra de Deus. Tem partes dela que é a palavra de Deus. Outras partes é só opinião humana. Agora, adivinha qual é a parte que é opinião humana, Marcelo? É a parte que não se adequa à minha realidade, entendeu? Sim. Então, quando vai confrontar o meu pecado, aí eu digo assim, aí aqui agora é só um aspecto humano. Aqui não tem nada de divino, não foi inspirado, se não teve... Não, aqui é uma aplicação local, isso aqui... Agora, e essa outra parte aqui? Não, aqui agora é a palavra de Deus. E aí, são pessoas que começam a querer agora ser o juiz da Bíblia, começa a destrinchar a Bíblia e aplicar a Bíblia do seu modo. É triste, eu fiquei feliz com a sua posição acerca dessas páginas, ou seja, estas páginas não te representam. Quer dizer, são páginas que dizem defender o homossexual, mas é assim, defender o homossexual que quer viver na prática. Se a pessoa diz assim, não, eu sou um homossexual que não quero viver a prática, eu quero viver com Jesus Cristo, você também não tem voz, você não tem vez. Então, aí eu digo, nunca foi sobre a questão do homossexual em si. Sempre foi a pauta ideológica. Eles não defendem o indivíduo. A igreja o defende. A igreja dá voz, dá espaço, você canta, você prega, a igreja ama, a igreja abraça. Essas páginas não. Essas páginas estão preocupadas com a pauta ideológica. Se o Marcelo falar dentro da página, dentro da pauta, tá tudo certinho, você é bem visto, você vira manchete lá. Agora, se o Marcelo discordar, o Marcelo disser assim, olha, eu não quero viver a prática da homossexualidade. Jesus me libertou, eu quero viver assim sozinho. Esse aqui a gente tem que anular. Cala a boca, você não tem vez, não tem voz. Marcelo, suas últimas palavras para o nosso público, faça um apelo para aquele também que, quem sabe, está nos assistindo e é um homossexual e, quem sabe, quer viver diferente, quer viver com Jesus Cristo. Dá o seu último recado aí para essa turma, para os nossos irmãos héteros que, quem sabe, lutam aí com as suas outras práticas, mas também relacionadas aos aspectos sexuais e podem vencer. Se você está conseguindo vencer, se você que tem a tendência homossexual, mas está, desde que você se batizou, sem se relacionar com homem, com mulher, com ninguém, está vivendo aí com Jesus Cristo, que conselho você dá para estas pessoas que te assistem agora? Deixar que Jesus faça a grande obra na sua vida.
primeiramente, você se entregar. Como você se entrega no seu casamento com a sua esposa, como você se entrega para o seu trabalho, para o seu ganha-pão, você tem que dar o seu melhor. Ao você entregar a sua vida para Jesus, ele vai fazer a grande obra. Aquilo que era impossível para os meus irmãos lá atrás, e hoje eles veem essa pessoa restaurada por Jesus, e há outras pessoas também que viviam na prática e hoje não vivem, estão seguindo assim de Senhor, estão querendo ter uma vida ao lado de Jesus, não tenha medo, porque Jesus ele é esperança. Se ele não fosse esperança, ele não teria morrido na cruz do Calvário, nem por mim, nem por você. Então, o sangue dele foi derramado para poder pagar os nossos pecados. E quando esse Jesus voltar no nuvem dos céus, nós iremos receber o grande galardão. O que nós visualizamos, o que nós vimos aqui nessa terra, não se compara ao que Deus já preparou para cada um de nós. Então, venha ser qual for o seu pecado, porque não existe pecadinho e pecadão. O nome é pecado, é uma coisa só. Quer seja pecado por pensamento, quer seja pecado pela prática, quer seja pecado por pegar um pregador, alguma coisa é pecado. Então o pecado não tem distinção, tanto para o heterossexual, tanto para o homossexual. Jesus ama, Jesus ele liberta, e esse Jesus ele é tão maravilhoso que ele está de braços abertos a cada dia, quando nós despertamos, nos dando uma oportunidade de viver ao lado dele. Então, se você fizer esse agradecimento a Deus, ele vai fazer esse renovo em sua vida. Então, basta só você se entregar. Conforme Lucas 18, 27 diz, o que é impossível ao olhar do homem, é possível para Deus. Então, nosso Deus é um Deus de lá do passado, que operou milagres no passado e tem operado milagres nos dias atuais, sendo que na Bíblia esses milagres atuais só vai ser contemplado lá no céu, a qual a nossa história de vida vai ser desenhada e contada para todos que lá entrar no céu. Jesus vai falar, olha, ele também foi um herói da fé, ele foi firme, ele lutou, e ele também está na galeria da fé. Então você não tenha medo, porque o nosso Deus é um Deus de amor. Porque se não fosse um Deus de amor, não teria vindo aqui, teria morrido por cada um de nós. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Compartilhe com seus amigos. Nós estamos mostrando que sim, é possível. Já fizemos um primeiro vídeo com o Senhor X. Fizemos esse vídeo agora com o Marcelo. Nós vamos ter um outro vídeo com o Flávio, Dr. Flávio, do Amizades Verdadeiras, e eu estarei entrevistando também a Juliana Ferron. Ela não é adventista, mas ela também foi homossexual. Ela abandonou a prática da homossexualidade. Ela vai estar dando uma entrevista, escreveu 2 livros, e um livro fantástico chamado Cansei de Ser Gay, e ela vai estar aqui conosco no nosso canal. Vai ser uma bênção, porque a gente até agora entrevistou já homossexuais masculinos, e agora eu quero entrevistar também uma jovem que vivenciou a prática da homossexualidade feminina e agora está liberta em Jesus Cristo. Então, aguardem que breve a gente vai ter aqui mais testemunhos em nosso canal. Que Deus possa abençoar você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.